Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula. Então, o objetivo da aula de hoje é a gente trocar uma ideia e refletir sobre energia, tá? É algo muito importante porque o Reiki, ele trabalha com energia, mas são as energias sutis, as energias que a gente não consegue ver, mas que aos poucos a gente vai começar a sentir cada vez mais. A gente sabe que tudo é energia. Einstein já nos disse isso quando viveu e escreveu e compartilhou seus conhecimentos aqui conosco na Terra. Então, por mais que a gente não perceba e não veja a maior parte das energias que nos rodeiam, a gente sabe que ela existe, né? E a gente também pode constatar os efeitos dessas energias. Então, claro que a energia da luz, por exemplo, a gente consegue ver, né? A luz, ela ilumina, né? Um tipo de energia. A energia que a gente sabe que move o motor elétrico, por mais que a gente não consiga vê-la, a gente consegue pelo menos sentir o calor, né? Que aquele tipo de energia gera. O som é um tipo de energia, a gente escuta. A imagem da nossa televisão, né? A gente consegue visualizá-la, é um tipo de energia mais densa, mais condensada, então ela é visível, né? Dentro da nossa limitação humana, né? Porque alguns animais eles conseguem enxergar e visualizar outros tipos de energia que nós não, certo? Mas mesmo assim, essa energia ela é elevada, né? Através de fios elétricos, ondas magnéticas, a energia Wi-Fi, por exemplo, né? Que nos é trazida por cabos de fibra ótica ou por outros meios, né? A gente consegue enxergar os resultados que essa energia ela produz para nós seres humanos. E isso vai depender de uma frequência, de uma certa frequência. Então a gente tem um limite, né, para enxergar, para ver, para ouvir, mas de qualquer forma elas estão aí. E querendo ou não, tudo isso acaba influenciando o nosso corpo, né? Nosso corpo físico. Não só o físico, mas o físico ele acaba tendo as consequências aí de todas essas energias, né? Seja ela das ondas magnéticas, energias da lua, energias do sol, da terra, e também a energia dos pensamentos de outras pessoas. Gente, quem aqui não pensou de repente num namorado, num amigo, numa amiga, e logo em seguida você recebe a ligação, a mensagem, o WhatsApp? Sabe, a gente está conectado com tudo e com todos o tempo inteiro. Então, a gente tem que cuidar muito da nossa energia. Porque ao mesmo tempo que a gente pode fazer bem para o outro, que ela pode ser usada para cura, ela também pode ser usada para fazer mal. Então, de que lado eu quero estar? Claro que a gente sabe que a gente tem luz, que a gente tem sombra dentro de nós, né? E que cada vez que a gente exclui uma sombra, que a gente não admite que ela faz parte da gente, ela chega mais perto. Então eu preciso acolher essa sombra, aceitar ela, concordar com ela, que ela vai ficando mais fraquinha, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com as questões energéticas da nossa vida, né? E então,
chegando um pouquinho mais perto do objetivo da aula de hoje, a questão é, eu vou trabalhar com energia, né? Quando eu faço o curso de Reiki, eu vou estar mais aberta a sentir essas energias. E mesmo que no início, como no nível 1, a gente não sinta tão profundamente assim, a gente precisa entender que tudo faz parte, né? Então, por exemplo, eu estou sentada numa cadeira, essa cadeira, ela é uma união de átomos, e esses átomos todos juntos, eles vão acabar se densificando a ponto de a gente conseguir palpar, né? Pegar. Então, tudo, exatamente tudo que está aqui à nossa volta é feito de energia. Algumas mais densas, outras menos densas. O Reiki, ele trabalha com essa energia mais sutil. Ele vai sutilizando o nosso corpo mental, o nosso corpo emocional, o nosso corpo espiritual e, consequentemente, o nosso corpo físico. Então, o reikiano, ele vai começar a vibrar numa frequência diferente. E não é à toa que acontece muita expurgação, né? Muita limpeza nesses processos. Então, alguns vão sentir mais, outros vão sentir menos, mas está tudo certo, né? E essa é a energia, essa é o objetivo. O objetivo é realmente sutilizar o nosso corpo. O objetivo da humanidade é vibrar numa frequência mais alta, numa frequência menos densa, onde os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos e as nossas ações, elas possam estar condizentes com uma nova humanidade. Se a gente para pensar e reflete um pouco, gente, não dá mais para viver dessa forma, brigando, guerreando. A gente está destruindo o nosso planeta, a gente está destruindo as nossas relações. Então, sim, é preciso que a gente vibre numa frequência de amor, de luz, de harmonia, de gratidão pela vida, que a gente comece a entender o sagrado que nos rodeia, que tudo isso que está ao nosso redor é algo tão grandioso a ponto da gente tratar a tudo e a todos como algo sagrado, com aquele respeito, sabe? É isso, gente. Então, tudo vai depender da nossa ação, né? Aquilo que a gente atrai para nós, oportunidades, pessoas, problemas, tudo isso, de alguma forma, é a famosa lei da reação, da ação e da reação, né? Então, essa aula é uma aula mais reflexiva, para que a gente possa pensar e refletir como estão as nossas ações, como está a nossa energia, que tipo de canal eu vou ser, né? O Reiki nos ajuda a isso. Se eu tenho o compromisso, e na próxima aula vamos falar sobre esse compromisso, se eu tenho compromisso e eu desejo de ser alguém melhor, de estar melhor para mim, principalmente para mim, e consequentemente para os outros e para o mundo, nossa, pronto, tá feito, né? Nós somos responsáveis, a gente precisa entender que a gente é responsável por aquilo que a gente dá e por aquilo que a gente recebe. Tendo isso em vista, a gente sai daquele negativismo e no nosso vitimismo, e a gente começa a criar responsabilidade por aquilo que a gente é. Então, no nível 1, a gente desperta para isso, né?
a gente desperta que a gente precisa começar a vibrar numa frequência alta, para que a gente possa atrair coisas elevadas na nossa vida. A gente começa a sutilizar os nossos pensamentos, as nossas emoções. A gente começa a sutilizar e a elevar o nosso padrão vibratório. E, nossa, tem muito material a respeito disso, gente, tá? E provavelmente muitos de vocês já estão cercados por isso, por esse tipo de informação. Então, vamos encerrar essa nossa aula hoje com essas reflexões, né? Em que nível eu estou vibrando? Em que nível eu quero chegar? Em que nível eu quero chegar? Em que nível eu posso chegar? Em que nível eu mereço chegar? E todos nós aqui somos merecedores de algo muito maior, certo? É isso, gente. Então, até a próxima aula. Vamos falar mais sempre sobre energia. E qualquer dúvida, eu fico à disposição de vocês. Um abraço. Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula. Então, o objetivo da aula de hoje é a gente trocar uma ideia e refletir sobre energia, tá?